Olá, meus queridos amigos que me ouvem e me acompanham neste momento. Que Deus abençoe a cada um de vocês em o nome do Senhor Jesus. Pessoal, eu senti de compartilhar uma mensagem de fé hoje com cada um de vocês a respeito da salvação da alma. Deixa eu te falar uma coisa. Lá no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 25, diz que quem quiser salvar a sua vida, ou seja, salvar a sua alma, vai perder. E o que significa esse perder, pessoal? Significa que nós devemos perder a nossa vida aqui neste mundo. Por exemplo, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A alma são os nossos sentimentos. E o espírito é a nossa mente, é onde a gente domina os nossos sentimentos, que é a nossa alma. Então, na nossa alma a gente vai ter desejos tanto lícitos como ilícitos. E aí é que tá, se a gente quer ganhar a nossa salvação, se a gente quer ganhar a nossa vida, entrar no reino de Deus quando um dia a gente partir deste mundo, a gente tem que aprender a dominar os nossos sentimentos ruins, entende? Os pensamentos ruins que muitas das vezes vêm. Então no nosso espírito, que é a nossa própria mente, a gente domina isso. E como que a gente consegue fazer isso? Através do Espírito Santo de Deus. Tá entendendo? Por exemplo, outrora você estava no mundo. E aí o que acontecia? Você fazia tudo errado. Porque você não era movida ou movido pelo Espírito Santo de Deus. Você era uma pessoa movida por demônios. Por exemplo, o demônio que leva a pessoa a se prostituir chama-se pombagira. O demônio que muitas das vezes leva as pessoas para as drogas, né? São o que? O tranca-rua. Eu não vou ficar aqui citando, sabe? Mas eu só quero que você veja como um exemplo que assim como o Espírito de Deus guia uma pessoa a obedecer a palavra dele, para ela obter a salvação da alma, assim também são os demônios que levam a pessoa a fazer coisas erradas e vai levar ao inferno eternamente, quando elas partirem deste mundo. Se elas não terem esse entendimento que é necessário um esforço da parte delas, em ela obedecer a palavra de Deus, em ela sacrificar o eu, em ela deixar tudo aquilo que não presta, conforme o que está escrito na palavra de Deus, naquilo que ela entendeu. E como que ela vai entender? Ela vai entender lendo a Bíblia. Você acha que ela vai entender assistindo televisão, ouvindo rádio, assistindo novela? Ela não vai entender nada. Ela precisa ler a Bíblia. Por exemplo, se eu não me engano, lá no livro de Filipenses diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Ou seja, você imagina um ladrão, ele ouvindo essa mensagem de fé, através da própria leitura dele, pessoal. Eu não estou falando dele ir para a igreja, entende? Às vezes ele próprio pegar a Bíblia, ele vai ler, poxa, está escrito aqui, ó, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Ou seja, ele vai ter a consciência, o entendimento que ele vai precisar mudar a mente dele. Ele vai precisar parar de fazer aquilo que é errado, que ele fazia. Então, por amor a Jesus, por amor à própria alma dele, para ele obter essa salvação, ele vai abandonar o erro. Ele vai abandonar ali aquela situação que ele fazia de errado, de ficar roubando os outros, de ficar furtando os outros. Tá entendendo? E ele vai passar a obedecer a palavra de Deus. E quando ele fizer isso, ele vai estar sacrificando o eu, ele vai estar matando a sua carne, fortalecendo o espírito dele, e assim ele vai obter a salvação da alma. Tá entendendo, minha amiga, meu amigo? Então, esse é o resumo dessa mensagem. Quem está aqui neste mundo, se quer obter a salvação eternamente, ele vai ter que sacrificar. Ele vai ter que obedecer a palavra de Deus. Ele vai ter que negar o eu. Ele vai ter que negar todas as suas vontades pecaminosas. Todo mundo tem fraquezas, pessoal. Entenda isso, todo mundo. Se a sua inclinação, por exemplo, é a prostituição, é isso que o diabo vai trabalhar. Ele vai colocar mulheres no seu caminho, entende? Que vai te derrubar nessa área. Homens no seu caminho. Às vezes você é até uma pessoa casada, uma mulher casada. Deus vai colocar um homem lá no seu... Deus não, o diabo vai colocar um homem lá no seu caminho para fazer você cair. Você está entendendo? Se você
é uma pessoa que tem a fraqueza em relação às drogas, o diabo vai colocar pessoas no seu caminho para te influenciar a você entrar na roda dos escarnecedores, ter esse tipo de amizade que vai te levar para essa vida e que o fim dela você já sabe. Você vai se encontrar numa prisão espiritual que vai te levar ou para uma cadeia ou para a morte física e, pior de tudo, para a morte espiritual, que é você perder a sua salvação. Então você acha que é brincadeira? Eu estou pregando aqui isso para você? Eu não estou brincando. Eu sou um ex-dependente de drogas. Um dia, quando eu quase morri de overdose, o Espírito Santo de Deus, ele me visitou e disse: se arrependa, porque se você não se arrepender, você vai ficar lá queimando, se você partir deste mundo, sem a sua salvação. E eu me consertei, pessoal. Então quem é você para não mudar? Eu não posso fazer nada. Se você pode deixar essa palavra entrar no seu coração e mudar de vida hoje, ou você pode jogar fora, como se fosse um lixo, a palavra de Deus. Eu não estou aqui brincando, eu estou aqui lutando pela sua alma. Todas as quartas-feiras você sabe disso. Eu prego a palavra de Deus a respeito da sua alma, da sua salvação. Eu quero te ajudar. Então entenda isso. Você está num país livre. O Brasil é um país livre. Tem países aí fora que é proibido pregar a palavra de Deus. Você sabia disso? Hoje você tem a oportunidade de congregar numa igreja, de se consertar com Deus, de abandonar o mundo. Então se apega com Deus. Pessoal, eu estava gravando para vocês, o celular deu um probleminha, tive que pegar outro celular para terminar a gravação a respeito da salvação da alma. Então, para a gente não se perder aqui, o que acontece? Resumindo, pessoal, a gente precisa sacrificar as nossas vontades, sabe? E dar valor no país que a gente está morando, que é o Brasil, porque tem muitos países aí fora que as pessoas não têm a oportunidade que nós temos de buscar a Deus, entende? De congregar numa igreja, de estar em união com os irmãos, sabe? A gente pode sair pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui no nosso país, por mais que tenha perseguições aqui, mas não se compara como muitos outros países aí fora, entendeu? As pessoas lá, por serem cristãs, elas são atormentadas, elas são torturadas, elas são jogadas na prisão, entendeu? Muitas das vezes elas são decapitadas, são mortas. Então, isso tudo se refere à nossa fé, entende? A gente tem que levar a nossa fé a sério. Porque é como Jesus disse, como eu falei para vocês aí no início do vídeo, que quem quer ganhar a vida, quer ganhar a salvação, deve perder a vida aqui. É por isso que eles estão morrendo lá, muitas das vezes perseguidos, porque eles aceitaram o Senhor Jesus Cristo não só de boca, mas de fé mesmo, de palavra, tá entendendo? Porque eles sabem que, por mais que eles são perseguidos, por mais que muitas das vezes eles são decapitados, eles são mortos, eles são injustiçados, né? Jogados muitas das vezes na prisão, ou até mesmo são forçados a trabalhar lá. Você sabia disso? Em trabalho esforçado. Mas eles estão aqui, ó, com a mente em Jesus Cristo. Eles sabem que quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a igreja, eles vão subir, eles não vão ficar aqui para a grande tribulação. E até mesmo se eles morrerem, eles vão passar a eternidade com Deus. Ao contrário dessas pessoas incrédulas, né, que perseguem, que, enfim, etc, né, que vão, você já sabe para onde, que é o inferno, ficar lá por toda a eternidade queimando, sofrendo, passando tortura. E pior de tudo, lembrando que a oportunidade que elas tiveram, elas desprezaram, elas jogaram fora, tá bom? Então que não seja o seu caso. Pessoal, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz.